Alexander Volkanovski está falando que Islam Makhachev está pressionadíssimo para essa grande luta e que aprendeu com os erros da luta anterior. Olha o que o Volkanovski falou no Media Day e para o site MMA Junkie. O que aprendi foi que na primeira luta dei a Makhachev muito respeito, ele merece ser respeitado, mas eu poderia ter confiado mais em mim antes. Não posso dar a Makhachev tanto respeito. Ele subestimou meu wrestling, mas agora sabe da minha força. Se você inverter os papéis, 100% que a luta não aconteceria. Ele não lutaria nesse pouco tempo. Isso é história, rivalidade. Temos que lembrar como eu saí da luta. Eu não deixei Makhachev me intimidar e fiz com que ele se agarrasse em algo para salvar a vida. Soquei a cabeça dele no chão. Makhachev está pressionado. Eu aceitei a luta com poucos dias. Ele pode achar que as pessoas estão esperando o massacre dele, mas ele sabe que não será tão fácil. Makhachev está começando a sofrer com isso. Eu posso ver ele sentir a forma como ele está, como fala. Ele está sentindo a pressão. Há muita pressão em Makhachev. O legado dele vai sofrer um duro golpe se perder para o campeão dos penas que chegou faltando 10 dias para a luta. Quando as coisas não vão para o seu lado, você começa a procurar algo. O que houve de errado? Não teve tempo para repor o peso. Khabib não estava no corner. Se essas coisas preocupam tanto o Makhachev, vou tirar proveito disso. Se ele realmente pensa assim, será uma noite ruim para ele, porque eu vou dar a Makhachev outros problemas para lidar. Se Makhachev não sabe lidar com coisas assim, quando ficar lá no octógono comigo e pensar nessas coisas, será um choque, especialmente quando eu for com tudo para cima. Makhachev precisa aceitar que eu sou uma luta dura. Ele falou para eu não dar desculpas, mas Makhachev está dando mais desculpas, mesmo tendo vencido. O Volkanovski venceu aqui de 10-8, o Makhachev, só nessa declaração, porque foi com tudo e é esse Volkanovski que o pessoal pode esperar para essa revanche contra o Makhachev. Um Volkanovski que, como ele falou, na primeira luta, principalmente nos primeiros rounds, o Volkanovski respeitou, sim, o Islam Makhachev. Ele estava estudando ali. O próprio Makhachev também respeitou o Volkanovski, mas nisso de respeitar, quem levou a pior foi o Volkanovski, que aí não teve mais como conseguir correr atrás do prejuízo. E aqui, o Volkanovski, ele já avisa que não tem tempo para ficar respeitando, temendo o Makhachev. Por quê? O Makhachev já é favorito mesmo. O Makhachev já o venceu uma vez, então ele vai justamente para o tudo ou nada desde o início da luta. Uma vez perdido, que perca por 100-0. A responsabilidade é toda do Islam Makhachev. E o Volkanovski, ele joga essa responsabilidade, essa pressão para o russo. Ele é muito esperto fazendo isso. Ele vai para jogar aqui, ó, na cabeça, botar muita pressão. E realmente, o Volkanovski, ele lutou na primeira luta em casa, não conseguiu o resultado. Mas ele sabe que isso é perigoso. E agora é vez do Makhachev ter justamente isso para lidar. E não só isso, porque ele já era favorito, ficou ainda mais por conta desse cenário de 10 dias para a luta que o Volkanovski assumiu. Por isso que o Volkanovski, ele faz questão de apelar para esse jogo mental, de tentar desestabilizar o Makhachev. Se é verdade que o Makhachev está pressionado ou não, não dá para saber. Eu acho que não. O Makhachev é da escola Khabib. Ele sabe lidar com esse tipo de desafio, mas é uma luta entre campeões do UFC. E qualquer deslize, qualquer ponto, o lutador tem que explorar mesmo. E esse ponto que o Volkanovski tocou no final é muito pertinente, que ele está dando mais desculpas, mesmo tendo vencido a luta, do que propriamente o Volkanovski, que perdeu. Não é uma nem duas vezes que o Makhachev reclama, e aí ele promete lutar na casa dele em Abu Dhabi de uma forma que o pessoal se acostumou a ver o Islam Makhachev. E isso, querendo ou não, é uma responsabilidade que o Makhachev está colocando para si. Porque ele, mesmo vencendo, não aprovou aquela atuação dele. E aí vai lutar em casa, já sabendo que vai ter que lutar melhor. Porque o objetivo do Makhachev não é só vencer. É vencer nocauteando ou finalizando. Porque ele não quer deixar dúvidas. Mas, para fazer isso contra um campeão tão duro quanto o Volkanovski, que só perdeu uma no UFC justamente para o Makhachev, você já entra com esse realmente objetivo muito difícil pela frente. Coisa que o Volkanovski nem tem objetivo aqui. Ele está indo só com um bônus. Ele não tem nada a perder. Esse é o Volkanovski. O Volkanovski garante que aprendeu, que não vai cometer o mesmo erro da primeira luta, que foi respeitar demais o Makhachev. E eu acho que, de fato, ele não vai fazer isso.
ele vai realmente aplicar uma blitz no primeiro round para cima do Makhachev, ele vai tentar surpreender o Makhachev de todos os jeitos e o mais rápido possível. O negócio para Volkanovski é definir essa luta até o segundo round. E ele sabe disso. E se apegar nesse excesso de confiança que o Makhachev parece estar tendo. Ele é um cara que sempre foi muito confiante e ele fala que em Abu Dhabi vai ter a obrigação de vencer bem. Ou seja, é tudo que o Volkanovski quer. Ele mesmo se colocar pressão, porque aí a tarefa do Volkanovski fica muito mais leve. Para mim, ele foi cirúrgico aqui mais uma vez em sua declaração e chega muito bem. Pelo menos nas declarações, o Volkanovski está dando show. Veremos no octógono. Deixe seu comentário, deixe like e se inscrição no canal.